Bom dia. Tudo bem? Mais uma vez, obrigado pela pontualidade. Faltam 22 colegas, mas vamos começar, não é isso? Então, o desafio dessa vez foi enorme, porque eu peguei um assunto que eu não sou especialista e decidi provar o meu autodidatismo. Baixei 8 livros, estudei os 8 livros de capa a capa em 15 dias, 10 horas por dia. Dá quase 150 horas de trabalho. O problema não é esse, o problema não é pegar o conhecimento, é colocar ele de uma forma que você vai sair daqui hoje e falar assim, ó, eu entendo de células-tronco. Esse é meu desafio. E eu prometo para você que quando você sair daqui hoje, você vai dizer assim, eu entendo de células-tronco. Olha só, nós vamos conversar hoje sobre células-tronco e sobre terapia celular xenogênica. Faz parte da medicina regenerativa, que é a maior revolução na história médica, sem exagero. Vocês vão ver que não existe nada na medicina que chegue perto de células-tronco. Do mais avançado que você já escutou até hoje na área médica, você vai ser apresentado nesse módulo 6. São as células-tronco. Então, não tem nada que chega perto. E o Brasil está muito atrasado com relação ao mundo. Muito atrasado. Nem se compara. Eu vou trabalhar com você com 3 premissas. A primeira premissa, que a célula é a unidade funcional do corpo. Se você domina a célula, você domina o tecido, você domina o órgão, você domina o organismo. Como ela é a unidade funcional, se eu entendo como ela funciona, eu entendo como o corpo funciona. E você deve estar sempre imaginando por que uma célula vira uma fibra cardíaca e a outra célula vira um neurônio e a outra célula vira uma célula epitelial. Qual o milagre que acontece para uma célula saber virar isso, saber virar aquilo? Você deve estar sempre questionando isso na sua cabeça. Como é que de uma fusão de um espermatozoide com um óvulo, de repente começa a formar todos os tipos de tecidos? E hoje eu prometo para você que você vai entender isso. O que está por trás? Isso faz uma diferença muito grande na aplicação da sua medicina. Então a célula é a unidade funcional do corpo. Segundo, células têm funções diferentes. Uma fibra muscular, um cardiomiócito, tem uma função totalmente diferente de uma célula beta das ilhotas de Langerhans no pâncreas que produz insulina. O que faz a célula beta da ilhota de Langerhans no pâncreas produzir insulina e o que faz um cardiomiócito contrair? Qual a diferença que faz a diferença entre a célula beta e o cardiomiócito? Se você for estudar, onde é que está a diferença? Onde pega? E terceiro, doenças são causadas por disfunção ou morte celular. Então, se você trabalhar com essas 3 premissas na sua cabeça, a célula é a unidade funcional do corpo. As células têm funções diferentes, e eu vou mostrar para você depois que graças a essa tecnologia fantástica, nós podemos o que eu chamo de marcha ré biológica. Para arrumar um termo que todo mundo entendesse, eu estou chamando de marcha ré biológica. Eu pego uma célula da pele e faço ela virar um neurônio. Ela volta a ser célula embrionária e ela segue outro caminho e vai virar um neurônio. Isso eu estou chamando de marcha ré biológica. E todo mundo entende a linguagem. Tem um nome próprio para isso que você vai entender aqui na história. Aplicações clínicas. Você não tem ideia do que pode ser feito com células-tronco. Você vai entender passo a passo o que vai acontecer nesse processo. Primeiro eu quero dizer para você que quando um assunto chega à revista Time, esse assunto é de muita importância. Quando ele chega na capa da revista Time, ele é super importante. Quando ele chega na capa da revista Time, inúmeras vezes, ele é super importante. Eu coloquei 4 vezes aqui, mas tem mais. Eu não vou ficar cansando vocês com mostrando capa de revista
do Time, mas pelo menos 6, 7 vezes já apareceu na revista Time sobre células-tronco. Stem cells, que é chamado nos Estados Unidos. Stem cells, que se abrevia por SC. É isso que nós vamos estudar hoje, ó. Stem cells, células-tronco. É assim que se apresenta. Um S maiúsculo, um C maiúsculo, um S pequenininho. É assim que abrevia. SC, células-tronco. Muito bem. O que eu fiz? Entrei na internet, baixei 8 livros e os estudei de capa a capa. Mais ou menos 150 horas de trabalho. Para ler, para aprender, para entender e para vir apresentar para você aqui. Está aqui um sobre terapia celular, está aqui outro sobre terapia celular, está aqui outro sobre terapia celular, está aqui outro com terapia celular incluindo células-tronco, está aqui outro mostrando células-tronco, toda a biologia das células-tronco. Aqui tem outro, terapias com células-tronco. Aqui tem talvez o melhor que eu li deles todos, que o Dr. Paul Kupfer é um sujeito fantástico da Universidade da Califórnia, Faculdade de Medicina de Davis. É um PhD que tem um laboratório de células-tronco. Então, se você tiver que ler um livro, eu recomendo que você baixe esse aí, tá? E esse aqui que é fantástico, que é, inclusive, tem um manifesto do Papa que precedeu o Papa Francisco, que é o Papa Benedito XVI. O Papa Benedito XVI faz um manifesto nesse livro, mostrando, quer dizer, o Vaticano manifesta a importância de células-tronco adultas. Claro que toda essa polêmica sobre células embrionárias, que nós vamos estudar aqui, o Vaticano então resolveu interferir no assunto e resolveu ver a validade de células-tronco, e depois que estuda isso, não tem jeito de sair fora, e aí eles acabam fazendo uma recomendação do futuro da medicina com células-tronco adultas. Então tem um médico, um PhD e um jornalista que fizeram parte disso aí. O que eles fizeram nesse livro? Eles vão e entrevistam pacientes que foram curados com células-tronco no mundo inteiro. E aí conversam com o médico que tratou esse paciente com células-tronco. E estuda o mecanismo, etc. e tal. Então é uma coisa muito bem feita. Então esse é um outro livro que eu recomendo. Eu cheguei até a ter lágrimas nos olhos, para você ter uma ideia, lendo esse livro, porque tem momentos onde o paciente contando tudo que aconteceu e como é que mudou a vida. É fascinante. Então isso aí é mais um livro que você talvez pudesse dar uma olhada. Bom, como nós vamos começar um assunto novo, eu vou assumir que ninguém aqui entende disso. Eu sei que tem gente aqui na sala que tem noções e que são especialistas em célula-tronco. Mas eu quero partir do princípio que ninguém sabe nada. Quando você não sabe nada sobre um assunto, você tem que ter um vocabulário para conversar. Nós chamamos isso de glossário. Então eu gostaria de começar com um glossário. São 3 páginas de glossário. Então, célula-tronco, célula T. Vocês vão ver eu falar muito sobre célula progenitora. Seria a escala mais baixa, a célula-tronco. A célula progenitora não é uma célula-tronco. Quero que você saiba isso. Mas ela está no caminho entre a célula-tronco e a célula diferenciada. Ela está na metade do caminho, vamos dizer assim. Eu vou explicar para você o que são células progenitoras. Aí nós vamos entrar na parte da embriologia e vamos recordar o que quando o óvulo se funde com o espermatozoide, ele forma uma célula chamada zigoto, e esse zigoto vai se dividindo e até formar uma coisa chamada mórula, onde tem 8 células, e depois 16, e depois 32. Essa mórula vai evoluir para uma blástula, essa blástula vai evoluir para uma gástrula, e os folhetos embrionários, também chamados de folhetos germinativos, ectoderma, mesoderma e endoderma, vão surgir. Então aqui tem o blastocisto, que nós vamos explicar. Vocês vão entender o que é divisão simétrica e o que é divisão assimétrica, porque a célula-tronco necessita tanto a divisão simétrica como assimétrica para se manter. Vocês vão ver o que são células totipotentes,
o que são células pluripotentes, o que são células multipotentes e o que são células unipotentes, que vai aparecer depois aqui. E aí vocês vão entender que o Yamanaka ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2012 com as IPS, são células tronco pluripotente induzidas. Você hoje pega uma célula de pele e faz ela virar uma célula de coração, faz ela virar um cardiomiócito através do IPS, que as células de tronco pluripotente induzidas. Pode-se usar inclusive fibroblastos para fazer isso, nós vamos estudar. O que é uma diferenciação celular, o que é ou especialização celular, são sinônimos. Vou explicar para você o que é o cenário de Waddington. O Waddington viveu nos anos 50, era um super gênio. Harold Waddington era um inglês e ele criou o background para que tudo isso acontecesse. E graças ao cenário de Waddington, você vai entender como é que as células se diferenciam. Eu vou mostrar para vocês o poder das células troncos mesenquimais. Esse é a mesenchymal stem cells, que se tira principalmente do tecido adiposo e da medula. Nós vamos falar o que é a potência de uma célula tronco, se ela é TOT, se ela é pluri, se ela é multi, se ela é unipotente. Nós vamos falar o que é a transdiferenciação, que é o processo de uma célula virar outra. E nós vamos falar sobre o processo de reprogramação. Como é que eu pego uma célula da pele, ou pego um fibroblasto e faço ele virar um neurônio. Olha que coisa fascinante. O que precisa para fazer isso? Quais são os fatores de transcrição necessários para reprogramar uma célula que já estava diferenciada e agora ela volta? É o que eu chamo de marcha ré biológica. E aí nós vamos ver o que é uma célula tronco embrionária, que existe uma misconcepção enorme sobre o assunto. Toda essa discussão ética que você vê aí é por causa do nome. Você vai ver que na realidade ninguém trabalha com embrião. Você vai ver como é que a coisa funciona. O que é uma célula tronco fetal, que geralmente usam de fetos natimortos. O que é uma célula tronco adulta. O que significa autogênico, o que significa halogênico, o que significa xenogênico. A palavra xeno do grego quer dizer estrangeiro. Xenogênico significa quando eu faço o tratamento usando uma célula que não pertence à espécie humana. Durante uma gestação de um caprino, de um bovino, de um suíno, o que acontece? Essas células têm uma propriedade chamada imunoprivilégio. Elas são imunoprivilegiadas. Para não se tornar um corpo estranho para a mãe, elas não ativam o antígeno leucocitário humano. Então elas podem ser injetadas em seres humanos. E o Dr. Paul Nihans, um médico suíço, começou isso em 1931. Nós vamos explicar para você o que é antigeria. Você já ouviu falar em progéria? Existe antigéria. Tá? Nós vamos conversar sobre o que é endócrino, o que é parácrino, o que é autócrino, o que é efeito parácrino. Você vai entender muita coisa na hora que você entende efeito parácrino. O que é autorrenovação. Uma célula, para ser célula tronco, ela tem que ter a capacidade de se autorrenovar. O que é um nicho de uma célula tronco? Em que constitui um nicho? Enquanto ela estiver no nicho, ela permanece célula tronco. No momento que ela deixa o nicho, ela nunca mais volta a ser célula tronco. Isso nós vamos mostrar as características do nicho. Qual a importância da matriz extracelular na manutenção desse nicho? O que é um mosaicismo? Então tem animais que têm mosaicismo. É um embrião, mas são diferentes números de cromossoma de célula para célula. Então nós vamos ter que entender o que é mosaicismo. Nós vamos ter que entender o que é endócrino, o que é parácrino, o que é autócrino. Nós vamos ter que entender o que é uma célula zumbi, tronco zumbi. Depois que a pessoa morre, por muitas horas, 24, 48 horas, existem células troncos que permanecem vivas, elas são chamadas de célula tronco zumbi.
Essas células-tronco zumbi podem ser aproveitadas em cadáver 24, 48 horas da morte. Ainda pode ser retirado célula-tronco zumbi. Nós vamos explicar toda a linha hematopoética. As células-tronco hematopoética é um grande exemplo. Isso começou em 1968. Foi feito o primeiro transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea é a aplicação clínica mais clássica de células-tronco. Mais de 1 milhão de transplantes de medula óssea já foram feitos no mundo. Mais de 1 milhão. Começou em 1968. E por muito tempo não se sabia que o transplante heterólogo, vem de outra pessoa, tem que fazer um teste histocompatibilidade, na realidade o que funciona são as células-tronco que estão lá, vocês vão ver isso. E os biomioblastos, que são os progenitores musculares, cada progenitor tem seu nome, são células também chamadas satélites, que nós vamos estudar. Você vai entender o que é quimerismo. Eu sei que talvez lá no primeiro ano de medicina, talvez, ou lá no seu vestibular, você chegou a entender um pouquinho de quimerismo. Na realidade, são dois embriões vivendo que vão formar uma unidade, um ser. Então, inclusive seres humanos, você encontra seres humanos quiméricos. Isso faz uma diferença muito grande na clínica. E aí nós vamos falar sobre o home effect. Como é que a célula sabe que ela tem que ir para onde? Por exemplo, você faz um transplante medular, você tem um paciente com linfoma, ou com leucemia, ou com mieloma. Você destrói todas as células hematopoéticas dele, ou com rádio, ou com químio. E aí você faz um transplante medular, você injeta na veia o que você tirou da medula óssea de um outro paciente, de um doador, e no momento que você injeta, essas células sabem que elas têm que ir para a medula. Elas têm o que se chama home effect. Elas sabem que elas têm que ir para a medula. Ninguém precisa falar para elas, não, elas vão. Isso desde 1968 está provado isso. O que é uma fusão celular? O que é um embrioblasto? O que é um antígeno leucocitário humano, uma HLA? O que são células satélites? O que são células-tronco hematopoéticas? O que significa uma célula-tronco estar em quiescência? Os testes de histocompatibilidade? Os fatores de crescimento que vão mudar esse nicho? A terapia com células-tronco hematopoéticas? A transferência nuclear, você tem que entender como é que faz clonagem, porque clonagem e célula-tronco anda lado a lado. Na hora que você entende clonagem, você entende célula-tronco. Então não é que clonagem é célula-tronco. A partir da clonagem, eu posso gerar células-tronco. Uma das opções que eu tenho para gerar célula-tronco é através da clonagem. Você vai aprender como é que se faz clonagem hoje aqui comigo. E o conceito de halo-enxerto, quer dizer, vem de outra pessoa. Auto-enxerto vem de você mesmo. Halo-enxerto vem de outro ser humano. Xeno-enxerto vem de um animal que não é da mesma espécie que o ser humano. Nós vamos entender o que é buff coat, que é também chamado de capa leucocitária. Você vai entender o que é uma férese. Isso é importante porque isso faz parte da conversa de quem trabalha com células-tronco. Você vai aprender o que é uma transferência nuclear de uma célula somática, ou seja, qual o mecanismo que você faz a clonagem. Existe a clonagem reprodutiva, existe a clonagem terapêutica, você vai ver a distinção. Você vai ver o que é a capa leucocitária, você vai ver o que é partenogênese, você vai lembrar, eu sei que você já estudou isso na biologia, e você vai ver o que é um imunoprivilégio. Essas são as principais palavras que nós vamos usar. Quando terminarmos isso, você vai ter um domínio sobre tudo isso, que faz médico. O que faz médico é você ter um conhecimento que o técnico não tem. Você pode ter um sujeito que transfere célula-tronco, mas ele não sabe o que está por trás. O médico tem que saber o que está por trás. Deixa eu apresentar para vocês o dragão de Komodo, também chamado crocodilo da terra. Ele vive na Indonésia. Em 2007 foi descoberto que ele se reproduz por partenogênese.
ele forma um embrião sem fertilização, ele não precisa de pai. Aqui está um exemplo, isso é comum nos répteis. A partenogênese é comum nos répteis. Ele não tem pai, esse animal, ele só tem mãe. Porque a mãe gerou ele num embrião sem fertilização, partenon. Se você vê no grego, quer dizer virgem. O tempo de Partenon, o tempo da virgem. Então, não precisa haver relação sexual, não precisa haver fertilização do embrião. Ele gera animais grandes como esse aqui, que é o dragão de Komodo, que foi só em 2007 que foi descoberto que isso aí era feito por partenogênese. Não precisava do macho, não precisava do pai. Vocês que trabalham comigo, estudam comigo, sabem do valor que eu tenho do Google acadêmico. Eu acho que isso aí é um tira-tema para muitos médicos, porque para ir para o Google acadêmico tem que estar publicado em revista médica indexada. Qualquer coisa que você tem dúvida se é científico ou não, o médico que não sabe nada, ele fala assim, isso aí não é científico. É o jargão que ele usa para sair fora da pergunta. Aí você entra e vê, mostra que é mentira. É verdade, tem muita coisa assim. Se eu digitar no Google acadêmico a palavra stem cell, eu tenho 2.500.000 acessos. Só que não é certo. Mais uma coisa que você vai aprender agora. Eu estou pesquisando errado aqui. Se eu quiser pesquisar stem cell, eu tenho que colocar entre aspas. Porque se eu não colocar entre aspas, tudo que aparecer a palavra stem e tudo que aparecer a palavra cell vai contar. Então, como eu tenho 2.500.000, quando eu coloco entre aspas, eu caio para 1.560.000. Agora, eu tenho 1.560.000 citações. Cada um desses artigos vai ter a palavra stem cell. Então, olha, isso é no Google acadêmico. Não estou fazendo no Google comum, não. Eu estou fazendo no Google científico. No Google científico, a palavra stem cell, entre aspas, tem 1.560.000 citações. Se eu levo ela para o plural, ainda entre aspas, e faço stem cells, eu tenho 40% de aumento. Eu tenho 1.800.000 citações. Eu acho que é bastante científico o assunto, né? Aí, ó, stem cell em cada uma delas. Muito bem. Vocês que interagem comigo sabem também do carinho que eu tenho por esse site, que é o outro tira-teima, que é o www.clinicaltrials.gov. Clinical Trials, traduzindo ao pé da letra, ensaios clínicos, são estudos multicentros importantes, registrados. Isso tem um registro hoje no mundo para quando você vai fazer um estudo grande. E se você entrar no www.clinicaltrials.gov e digitar stem cells, entre aspas, lá, você tem 4.567 estudos clínicos acontecendo ou que já aconteceram. Então, a terapia celular, que você está começando a aprender, ela pode ser autogênica. Eu tiro da pele e mando para o cérebro, de mim para mim, sem nenhum problema imunológico, porque é uma célula minha, que eu dou uma marcha ré biológica nela, injeto ela no outro lugar que está precisando. Eu tenho a halogênica, que é alguém que vai doar para mim, eu vou pegar de outra pessoa. E eu tenho a xenogênica, que quando eu uso o princípio chamado imunoprivilégio, que é onde eu trabalho com fetos, feto caprino, feto bovino, feto suíno, feto equino. Então o carneirinho, antes de nascer, um feto de carneiro, eles vão lá e tiram células da placenta e usam isso como terapia. É uma terapia celular, com efeito parácrino. Vocês vão ver o que é isso.